Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Lágrimas, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, hoje nós adiantamos ao capítulo 6 do tratado. E como eu havia falado na semana passada, até o capítulo 4, 5, nós praticamente trabalhamos já todos os conceitos presentes, tanto em algumas literaturas sobre o tratado, quanto no próprio tratado da verdadeira devoção. Portanto, quase todo o conteúdo daqui para frente, ele vai exemplificar diversos aspectos que nós já conhecemos os seus princípios. Então vai ficar mais fácil a compreensão. É por isso que eu disse na semana passada, aqueles que já estão se preparando para se consagrar e já leram até essa parte, está estudando, se continuar a leitura sozinho daqui para frente, vai perceber que com muita facilidade vai compreender os assuntos, né, colocado ali por São Luís. Então hoje a gente vai seguir essa mesma ideia, né, de que nós já temos o conteúdo mais simples, né, já está para nós já temos uma percepção mais clara de muitos aspectos trabalhados no tratado. Por isso a compreensão é mais fácil, né? Então hoje, o capítulo 6, eu havia introduzido na semana passada que ele nada mais é do que uma exemplificação do que foi tratado no capítulo anterior. Então, enquanto no capítulo anterior nós apresentamos diversos aspectos ali sobre a devoção, agora esses aspectos vão ser concretamente evidenciados a partir de uma passagem bíblica, né? Por isso que a primeira parte hoje da nossa formação nós vamos ler, né, aqueles que tiverem o tratado quiser acompanhar junto, é o capítulo 6, tem o primeiro artigo, que é o ponto 184 do tratado, tá? Então, que é a história de Rebeca e Jacó. Então vamos ver, a história de Jacó. Esaú vendera a Jacó seu direito de primogenitura. Anos depois, Rebeca, mãe dos dois irmãos, assegurou a Jacó que ela amava ternamente as vantagens daquele privilégio, empregando para isto uma astúcia santa e cheia de mistério. Pois Isaque, sentindo-se extremamente velho, quis antes de morrer abençoar seus filhos, e chamando Esaú, o preferido, ordenou-lhe que fosse caçar algo para ele comer. Depois o abençoaria. Rebeca prontamente pôs Jacó ao corrente do que se passava e disse-lhe que fosse buscar 2 cabritos no rebanho. Assim que lhes os trouxe, ela os preparou de modo que Isaque mais gostava. Em seguida, com as vestes de Esaú, que ela guardava, vestiu Jacó, e com as peles do cabrito envolveu-lhe o pescoço e as mãos, a fim de que Isaque, que não podia ver, acreditasse, tateando-lhe as mãos, que fosse Esaú, embora ouvindo a voz de Jacó. Isaque, com efeito, ficou surpreso ao ouvir a voz que ele reconhecia como a de Jacó, mas, fazendo-o aproximar-se e tateando-lhe os pelos que cobriam as mãos do filho, murmurou: em verdade, a voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. E convencido, comeu. Em seguida, ao beijar Jacó, sentiu a fragrância das roupas de Esaú, o que acabou por dissipar-lhe as dúvidas. Abençoou-o, então, e desejou-lhe o orvalho do céu e a fecundidade da terra, estabelecendo-o senhor de todos os seus irmãos. Terminou a bênção com essas palavras: aquele que te amaldiçoar, seja amaldiçoado, e aquele que te abençoar, seja acumulado de bênçãos. Apenas Isaque acabara de falar, entrou Esaú trazendo um guisado de caça que abatera, e o apresentou ao pai, pedindo-lhe que comesse e em seguida o abençoasse. O santo patriarca ficou extremamente surpreendido ao ficar ciente do engano, mas, logo, longe de retratar o que fizera, confirmou, pois reconhecia no fato, evidentemente, o dedo de Deus. Então Esaú, como observa,
a Sagrada Escritura, gritou com grande clamor, e acusando em altas vozes o embuste do seu irmão, perguntou ao pai se ele não tinha outra bênção. Neste ponto, notam os santos padres, ele era a imagem dos que facilmente conciliam Deus com o mundo, querendo gozar ao mesmo tempo as consolações do céu e as da terra. Isaac, comovido pelos gritos de Esaú, abençoou-o, enfim, mas a bênção que lhe deu foi uma bênção terrena, sujeitando-o ao irmão. Por isso, Esaú concebeu um ódio tão profundo contra Jacó, que para matá-lo só esperava a morte do pai. E Jacó não teria podido evitar a morte se sua extremosa mãe não o protegesse com sua habilidade e os bons conselhos que lhe deu e que lhe seguiu. Então, essa é a primeira parte desse capítulo, onde ele apresenta os fatos, né, dessa narração bíblica. E nos já é destacado alguns pontos em evidência sobre as características da Virgem Santíssima, mas ele também faz uma abordagem sobre as atitudes de cada tipo de pessoa diante das realidades, estabelecendo dois tipos principais de pessoas, né? Então, ele vai dissertar uma grande parte aqui, né, desse primeiro capítulo, desse capítulo 6, primeira parte, a tratar sobre essas figuras, essas duas imagens. E depois, somente depois, ele vai fazer a análise da Virgem Santíssima, que vai nos permitir comparar com o capítulo anterior, onde nós vimos todas as características, os motivos que recomendam a devoção. Então, os motivos que nos faz dizer que essa devoção deve ser recomendada e vivida por nós, eles ficam evidentes a partir dessa história, quando nós olhamos para a figura da mãe, que é a Rebeca, e fazemos essa comparação com a Virgem Santíssima. Então, essa primeira parte, onde ele vai falar das duas imagens, que é os predestinados e os réprobos, nós vamos, então, ter dois estilos de vida, duas figuras principais, que vão nos mostrar como nós devemos viver e escolher o caminho de santidade, mas mais especificamente, escolher um caminho de santidade a partir da escravidão, a Virgem Santíssima. Tá? Então, este texto que vem em seguida, ele é, de certo modo, bem claro e bem objetivo, né? Por isso que não nos cabe muito nos aprofundarmos sobre esses aspectos, já que é muito preciso o que nós temos no conteúdo. Por isso que é importante que todos tenham lido. Quem não leu, depois desse encontro, né, vale a pena pegar, ler com calma, e você vai com facilidade perceber. Então, qual a estrutura? Nós vamos falar então só da estrutura, e de um modo geral, ligar com aspectos que nós já tratamos em outros encontros. Tá? Então, primeiro vamos ligar nos aspectos de outros encontros. Veja, nós falamos lá no início que existe uma distinção entre a pessoa que escolhe seguir o caminho de Cristo, né, o caminho da santidade, e a pessoa que não. E essa distinção entre um e outro é justamente marcada pela opção de vida da pessoa em aceitar fazer determinadas coisas. Tá? Isso pode ser visto de uma forma muito ampla a partir da Sagrada Escritura e dos escritos dos santos. Então, vamos lá, vamos citar alguns aspectos, alguns exemplos, se nós analisássemos de uma forma ampla. Veja. Então, o que determina? Por exemplo, Jesus diz, quando dizem, né, sua mãe é feliz, feliz os seios que te amamentaram, feliz o ventre que te gerou e os seios que te amamentaram. Ele diz, não, mas feliz, em verdade, feliz é aquele que em tudo faz a vontade do Pai. Então, de certo modo, a escolha em fazer a vontade dos pais, do Pai, né, de Deus, nos garante um caminho de santidade. Assim como também os exemplos que ele dá no Sermão da Montanha, né? Bem-aventurado os de coração puro, que verão a Deus. Bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, nós temos ali diversos exemplos de coisas que nós devemos escolher, devemos fazer, para que a nossa vida seja uma vida de bem-aventurança. O jovem rico diz, eu já faço tudo isso.
Então, o que me falta para alcançar o reino dos céus? Deus diz, vai, vende tudo que tens e dê aos pobres. Então, veja, nós temos diversos exemplos. Agora, fugindo um pouco da Sagrada Escritura, por exemplo, de santo, né? Nós temos Santo Afonso dizendo a santidade no tratado da conformidade com a vontade de Deus, que inclusive é um livro, uma leitura muito boa, né, que nós fazemos, é um tratado da, da conformidade com a vontade de Deus. Ele diz que a santidade consiste em tudo fazer a vontade do Pai. Então, ele já, de uma certa forma, traz esse resumo sobre todos esses aspectos que nós colocamos. Mas um resumo ainda mais preciso, né, nesse contexto do estudo do tratado, é o que nós citamos lá no início. Aquele que escolhe o caminho, né, o exército de Cristo, fazer a vontade de Deus, sobre a orientação da Virgem Santíssima, é aquele que alcança a santidade. Então, nós temos ali, na imagem do Apocalipse, uma batalha sendo travada, aonde uma das líderes, né, é a mulher que aparece, a mulher do Apocalipse, que aparece, né? Então, ela lutando contra o time da serpente. E nós também vemos no livro do Gênesis dizendo, né, que a mulher e a serpente, né, uma se voltará contra a outra, haverá um embate, haverá dois times sendo formados ali e um enfrentamento, uma luta. Então, nitidamente, existem dois exércitos. Né? E nós temos como marca aqueles que pertencem ao exército da Virgem Santíssima, justamente aqueles que escolhem fazer a vontade de Deus. Então, a gente volta nesse aspecto da santidade. Fazer a vontade de Deus em tudo, cumprir os seus mandamentos, é o que nos garante pertencer à descendência da mulher. Né? A descendência da mulher não é marcada por uma linhagem de sangue, né? Então aqueles que é filho direto de forma sanguínea da Virgem Santíssima. Mas nós temos lá no livro do Gênesis dizendo, né, que é a descendência da mulher, né? Na verdade no livro do Apocalipse, a descendência da mulher é aqueles que não fazem parte da descendência da serpente, que são justamente os que se voltaram contra Deus, os desobedientes, né? Os réprobos, conforme o tratado aqui nos diz. Então há essa separação. Portanto, nós podemos pegar como todos os tipos de conduta, etc., e resumirmos nessas duas imagens. Então, os réprobos representam aqueles que fazem parte da descendência da serpente, ou seja, aqueles que constantemente optam contra o caminho de santidade, enquanto os predestinados são aqueles que fazem tudo à vontade do Pai. Né? Então, veja, se nós temos essa distinção entre os réprobos e os predestinados, nos convém agora colocar isso que o São Luís está propondo, aplicar isso na imagem dos dois irmãos, de Jacó e de Esaú, e percebermos como se dá esse caminho sobre a intercessão da Virgem Santíssima. Porque nós não vemos nessa narração bíblica o filho fazendo a vontade do pai diretamente. E Jacó, ele não, conforme o texto bíblico diz, ele não é o filho predileto. Né? Então, a descendência não caberia a ele, e ele não era o predileto. Né? Inclusive, aqui não é a citação bíblica direta, tá? São Luís, ele faz uma análise, né? ele descreve a passagem bíblica, né? Ele coloca aqui, veja, pois Isaac, sentindo-se extremamente velho, quis antes de morrer abençoar seus filhos, e chamou Esaú, o preferido, ordenando-lhe que fosse caçar algo para ele comer. Então, se analisarmos de um modo geral, parece que fazer a vontade do pai dele consistia em aceitar a condição de Esaú de primogenitura. Porém, o próprio desenvolver dos fatos nos coloca que
Esaú havia vendido a sua primogenitura por conta de um prato de lentilha para Jacó. Então havia esse direito dele e sua mãe, conhecendo toda a situação, né? O seu pai então já não enxergava mais, né? Isaac estava ali nas suas condições mais debilitadas. Rebeca sabiamente observa, né? Ela não tinha Jacó como preferido simplesmente por uma escolha aleatória. Ela percebia suas boas capacidades, né? Como em tudo, ele fazia a vontade do pai, no sentido de cumprimento, de obediência, de pensar na vontade do pai. Enquanto Esaú, ele é mais, a gente vai ver essa citação, né? De falar que uma das características do réprobo é que Esaú, ele é forte, né? Ele trabalha no campo, etc. Só que ele desenvolve uma força física e ele se apoia nessa força física. Então, ou seja, ele tem uma confiança em si mesmo que faz com que ele desenvolva as coisas conforme a sua própria vontade, já que ele tem uma autoconfiança. Enquanto Jacó, ele tem uma submissão. Então, por mais que ele desenvolva a sua autonomia, ele mantém-se inclinado à vontade do pai. E Rebeca percebe essas características. Por isso que ela intervém. Né? Ela intervém para que a coisa aconteça de uma forma diferente. Que a gente vai ver isso mais na segunda parte desse capítulo. Então, o foco é perceber que as características presentes em Esaú, elas justamente marcam uma vida, um desenvolver de vida que se afasta da santidade, por mais que ele esteja próximo do Pai e por mais que ele pareça desenvolver boas características. Assim como, por exemplo, nós temos a narração do filho pródigo, né? O irmão mais velho que está com o pai, está próximo, mesmo assim ele deixa a inveja tomar conta. Então, essa característica ela é bem presente na Sagrada Escritura e ela é um fato verdadeiro, né? Quantas pessoas, né, não tem como avaliar, né? Mas é possível que haja, né, no inferno pessoas que eram devotos e escravos da Virgem Santíssima. Porque o fato de estar próximo e de aparentemente fazer as coisas da vida que corresponde à vida de santidade, mas não de uma forma real, não nos garante a santidade em si. Né? Então, né, rezar uma Ave Maria todos os dias de uma forma pouco, né, ou nada devocional, pouco ainda, para nada devocional, no sentido de não fazer a oração mesmo, apenas repetir palavras, não garante a santidade. Então, o cristão ele precisa se determinar a escolher diversas coisas para que ele possa viver a santidade. Então, os réprobos, a gente podia até separar, e dizer que também tem aqueles que estão extremamente afastados. Então, tem os réprobos próximos, os afastados. Mas não, esses daí a gente já até diria como os ímpios que estão totalmente afastados, né? Que nem almeja e que falam contra a santidade. Então, essa seria uma outra característica. Os réprobos aqui que nós estamos avaliando, nós estamos falando, eles já até fogem dessa condição, justamente porque eles estão próximos do Pai, mas eles não vivem e não cumprem a verdadeira vida de santidade. Deixa eu só pegar o capítulo aqui, que ele sumiu, 184. Isso que eu peguei aqui. Ó. Veja, na Sagrada Escritura, o termo réprobo, posteriormente aparecido, que São Luís usa aqui, né? Ele tem um sentido daqueles que foram condenados por Deus, foram excluídos da sociedade. Né? Então, o réprobo, ele é aquele que está inserido e ele, então, vai ser excluído por uma conduta dele. Geralmente é uma determinação de Deus, mas por consequência de uma conduta dele. Assim como aconteceu na história de Caim e Abel, assim como também acontece aqui com Esaú. Ele se revolta, ele deseja a morte do irmão. Ele pede ao pai uma bênção, porque ele quer uma bênção terrena também. Então ele quer se ocupar das coisas de Deus e da terra ao mesmo tempo. Então ele quer algo, ele quer ter controle sobre as coisas terrenas. Ele quer que lhe seja prometido as grandes farturas. Então,
ele está próximo, mas as condutas dele o afastam. Então, essa é bem a característica do réprobo. Então, eu vou ler aqui. Então, né, só para falar como está a estrutura aqui, né? Ele agora que vai dizer as figuras do réprobo. Então, ele vai citar o réprobo a partir da figura de Esaú. Ele vai dar exemplo aqui de 5 características. E depois ele mostra essas 5 características no consagrado. No consagrado não, naquele que, colocando na prática, na vida prática. Né? Veja os réprobos. Eu não vou falar então da primeira parte, não vou citar a partir de Esaú. Já vou olhar para análise. Por isso que eu digo que convém depois ler com calma este capítulo. Vejam, primeiro, os réprobos fiam-se em sua força e indústrias nos negócios temporais. São muito fortes, muito hábeis e esclarecidos para as coisas da terra, mas extremamente fracos e ignorantes nas coisas do céu. Segundo, não se demoram ou se demoram muito pouco em sua própria casa, quer dizer, no seu interior, que é a casa interior essencial dada por Deus a cada homem para ir morar, conforme seu exemplo, pois Deus mora sempre em sua casa. Os réprobos não amam o retiro, nem a espiritualidade, nem a devoção interior, que chamam de espíritos acanhados, carolas e selvagens, aqueles que são espirituais e retirados do mundo, que trabalham mais no interior do que fora. Então, veja, isso é uma característica presente naqueles que estão inseridos. Então, existem pessoas que estão na igreja, mas não amam a espiritualidade. Participam da missa, mas não participam interiormente. Não têm coragem de fazer aquele retiro. Geralmente, acaba a missa, não fazem um momento de meditação, de oração, ou chegam antes também. Veja, terceiro, os réprobos não se preocupam de modo algum com a devoção à Santíssima Virgem, a mãe dos predestinados. É verdade que não a odeiam formalmente, fazem às vezes um elogio, dizem que a amam, praticam até alguma devoção em sua honra, mas de resto, não suportariam vê-la amada eternamente, porque não têm para ela as ternuras de Jacó. Acham motivo de censura nas práticas de devoção, a que se entregam os bons filhos e servos da Virgem Santíssima, para obter sua afeição, na certeza de que essa devoção lhes é necessária à salvação. E acham mais que, desde que não odeiam formalmente a Santíssima Virgem, e que não desprezam abertamente sua devoção, isto é, bastante e já ganharam as boas graças da Santíssima Virgem, que são seus servos, ao recitarem ou resmungarem algumas orações em sua honra, sem a menor ternura por ela, nem emenda para eles. Quarto, esses réprobos vendem seu direito de primogenitura, isto é, gozos do paraíso, por um prato de lentilhas, os prazeres da terra. Quinto, os réprobos, finalmente, em segredo ou às claras, odeiam e perseguem diariamente os predestinados. Prejudicam-nos quando os podem, desprezam-nos, roubam-nos, enganam-nos, empobrecem-nos, expulsam-nos, reduzem-nos a pó, enquanto eles mesmos fazem fortuna, gozam seus prazeres, vivem em situações esplêndidas, enriquecem, se engrandecem e levam vida folgada. Então, são essas comparações que ele coloca a respeito dos réprobos. Então, você veja, com a grande chave é perceber que os réprobos não são aqueles que estão afastados, mas aqueles que estão inseridos e não vivem de acordo. É até interessante porque os réprobos têm essa característica de terem, de abrirem mão de algo. São, no geral, pessoas que foram batizadas e abrem mão do seu direito de primogenitura por conta dos prazeres do mundo. Ele cede, ele sabe que lhe custa isso, que lhe é precioso, então ele abre mão porque ele prefere os prazeres da terra. Né? Então, essa característica é muito marcante. Enquanto nós vamos ver, por outro lado, né, com grande ênfase, a vida dos predestinados, que são aqueles que, olhados pela Virgem Santíssima e que olham também para ela, né, são aqueles que pegam essa primogenitura, né, são aqueles que percebem a sua condição.
eu não tinha esse estado. Eu então recebo e eu pego. Né? Claro que aqui a gente vai analisar, né? Não dá para dizer que são as pessoas, então, que algumas, né, então os predestinados são aqueles que não têm o batismo, então pegam, pelo exemplo que eu dei, não. Aqui seria uma outra característica. Nós poderíamos olhar pelo aspecto de os predestinados como aqueles que, na condição humana, não eram filhos de Deus, mas a partir do momento que Jesus, morrendo na cruz, nos dá esse direito de sermos chamados filhos, né? Ou seja, ele abre essa porta de adoção. Então, por meio do sacrifício de Cristo, o Pai nos adota. Então, nós vemos essa nova condição que não era própria dos seres humanos e nós abraçamos. Então, o réprobo, de certa forma, ele também traz essa característica, né? Porque todos nós somos criaturas. Precisamos, então, do batismo para abraçar essa condição. Só que, ao receber o réprobo, ele cede isso. A gente olha mais pela característica daquele que possui e cede. Enquanto os predestinados, nós olhamos mais pela característica daqueles que percebem essa condição e abraçam definitivamente, para delas poderem usufruir e então assumir essa primogenitura. Então, sobre os predestinados, ele também coloca 5 características. Claro, eu não vou ler profundamente todas as 5, mas nós vamos colocar algumas características em evidência. Então, diz, né, os predestinados, eles vivem em casa sedentariamente com sua mãe, quer dizer, amam o recolhimento, são interiores e se aplicam à oração, mas conforme o exemplo e a companhia de sua mãe, a Santíssima Virgem, cuja glória está toda no interior, e que durante a vida inteira tanto amou e se retirou à oração. Então, essa primeira marcante característica da vida interior, ao lado da Virgem Santíssima, que vocês verem a diferença de frutuosidade. Jacó, por mais que ele poderia abraçar essa condição, que já lhe foi vendida por conta de um prato de lentilha, mas que ele poderia herdar, né, ele não faria sem a astúcia da mãe, que logo percebeu suas boas características, e ela intervém para que ele conseguisse isso. Né? Então, veja, a vida de oração em si, ela é frutuosa, a interioridade ela é importante, mas veja como ela se torna muito mais frutuosa quando ela é desenvolvida na interioridade junto à mãe. Que, né, o São Luís até diz, né, ele vive a interioridade conforme o exemplo de interioridade da mãe, com quem ele convive na casa. Né? Veja, segundo, eles amam ternamente e honram em verdade a Santíssima Virgem como sua mãe e senhora. Amam-na não só com a boca, mas verdadeiramente. Honram-na não só no exterior, mas no fundo do coração. Evitam, como Jacó, tudo que pode desagradar-lhe e praticam com fervor tudo que creem poder adquirir-lhes sua benevolência. Então, essa interioridade agora se mostra nesse segundo aspecto, também com a característica de amar sobre em tudo, né? E estar ao serviço, que isso muito se liga àquela característica que nós já estudamos sobre o ser devoto, sobre o estar pronto, né? Que a devoção é justamente aquele que está pronto para servir, pronto para amar. A prontidão é a característica essencial do devoto. Terceiro, eles são submissos e obedientes à Santíssima Virgem, como a sua boa mãe, a exemplo de Jesus Cristo, que dos 33 anos de vida que viveu sobre a terra, dedicou 30 a glorificar a Deus, seu Pai, por uma perfeita e inteira submissão à sua Santíssima Mãe. Então, conforme o exemplo de Jesus Cristo, os predestinados são aqueles que se submetem à Virgem Santíssima. Jacó, sem compreender muito bem, segue as orientações da mãe. Vai lá, pega, mate e me traga. E ele o faz, né? Sobre essa orientação, porque ele está constantemente ao serviço. Também, quarto, os predestinados,
têm uma grande confiança na bondade e no poder da Santíssima Virgem. Reclamam sem cessar seu socorro. Olham-na como a estrela polar guiando-os a seguro porto, comunicando-lhe com o coração aberto suas penas e suas necessidades. Então, essa proximidade, vejam, todas as principais características que está sendo colocado aqui dos predestinados, se ressalta por essa proximidade e essa submissão à Santíssima Virgem. No caso aqui, a figura de Rebeca. Como Jacó e Rebeca são próximos. E isso é o grande caminho que lhe faz alcançar essa primogenitura. Né? Alcançar a bênção de Isaac. Então, essa confiança demasiada, ela é uma característica essencial do escravo, que nós havíamos tratado, né? Quando nós abrimos mão, é como que, claro, o texto, eu vou fazer uma citação, mas antes de citar, só para não confundir, quando fala de Esaú, da sua força física, não é a crítica em si, não é a força física, né? A força física em si. Né? Não tem que ser raquético e magro para ser santo, né? São Tomás de Aquino, coitado, né? Não seria santo. Né? Porque ele era forte. São Tomás de Aquino era gordo. Né? Tem a história, né? Tem hoje, que lá, onde São Tomás de Aquino estudava, a mesa de estudo dele tinha um corte, assim, para ele estudar adequadamente, então, da sua condição física. Então, não tem que ser raquético para entrar no santo. Não tem nada a ver. É justamente essa característica de Esaú de adquirir força física, é justamente a força que ele adquire, né, exterior, ou seja, todo apoio e suporte que ele adquire na sua vida com os bens materiais. Né? Então, é a força exterior. Né? Essa força exterior também, eu gosto muito de citar para falar disso, é a figura de Zaqueu. Né? Zaqueu tem uma pregação do Padre Léo que ele faz uma análise muito precisa que nos faz evidenciar isso. Né? Zaqueu também ele era essa pessoa dessa força física exterior. Não que ele fosse forte, né? Inclusive a única característica física que se fala sobre Zaqueu na Sagrada Escritura era que ele era de baixa estatura. Mas eu digo que ele tinha essa força física no sentido que ele tinha suporte nas coisas externas. Inclusive, a pregação que o Padre Léo faz, e na verdade, o que eu ia acrescentar aqui, nem está só nessa pregação do Padre Léo, né? Tem um texto de estudo de Israel, né, eu lembro na faculdade de teologia, quando estudávamos a introdução, a história de Israel, tudo, quando falava da vegetação própria daquela região, fala ali da árvore, que eu não vou me lembrar o nome agora, que é a árvore em que Zaqueu sobe. Né? E essa árvore, ela era justamente marcada por ser, ela tinha, né, um título popular, né, o nome dela de popular, ela se refere justamente a ser a árvore dos pobres. Né? Por quê? Porque ela era uma árvore que rendia muito fruto e ela era baixa, ela era fácil de subir, ela era baixa, então era muito fácil de adquirir os seus frutos. Né? Então ela, além de trazer ele em abundância, ela era fácil de ter acesso. Né? Então, né, o Padre Léo diz que essa árvore, portanto, representa a característica, a condição daquele povo que Zaqueu se apoiava para se sentir alto. Zaqueu, ele era de baixa estatura, mas o seu poder, o se sentir maior, provinha justamente de ele estar ali constantemente retirando o dinheiro do povo. Né? Então, ele se apoiava no povo para ele poder ter a sua condição que o elevava. Por isso que ele sobe na árvore de quem ele sempre usufruiu, que era de quem o fazia se sentir alto. E Jesus, ao ver, o manda descer para a sua condição. Né? Então, veja, Jesus convida Zaqueu
a retornar para a sua condição, para a sua estatura correta. Assim como Esaú, ele tem a sua força física, claro, isso não tem nenhuma evidência bíblica, mas constantemente pela vida, ele deveria em alguns momentos ser convidado a assumir sua verdadeira condição, né, de fraqueza em relação às coisas do mundo. Mas não, ele gostava de ter essa força, essa superioridade, e ele não desce dessa condição. Então, é justamente essa força que você está falando. Então, Jacó, por sua vez, então, considerando isso, então, ele era raquético e fraco, no sentido de que ele não tinha suporte nas coisas do mundo. Então, por que nós fizemos toda essa volta? O que eu queria falar, né, esse ponto que nós vemos agora, ele diz justamente da confiança que Jacó tem em Rebeca. A confiança que os predestinados têm na Virgem Santíssima. Que essa confiança provém justamente do fato de eu ter me desprendido totalmente. Lembra que uma das características da devoção é que nós damos tudo que nós temos. Uma vez dado tudo, não me resta nada. Eu desci totalmente como Zaqueu daquela condição. Eu abri mão de toda aquela força física. Então eu não tenho mais como garantir que eu por si só vou ter a força para matar um animal, a caça, que a força de Esaú lhe garantia. Porém, eu tenho confiança na Virgem Santíssima. E a partir dela, sim, eu sei que eu posso adquirir todas as coisas. Então, essa é uma característica marcante, né, dos predestinados. E, por fim, os predestinados mantêm-se nos caminhos da Santíssima Virgem, isto é, imitam-na. E nisto, eles são verdadeiramente felizes e devotos, trazendo assim o sinal infalível de sua predestinação. Então, além dessa característica, né, de manter-se no caminho, né, eles têm, né, que ele vai falando mais à frente, esse seguir a orientação, escutar a voz, como Jacó garante a sua vida escutando as orientações. A partir do momento que se forma a descendência da serpente, há uma promessa de luta constante para destruir a vida daqueles, né, que é a causa da revolta, né, da serpente, né, a revolta de Esaú. Ele perde a sua condição por causa das suas más escolhas, então ele deseja a morte do outro. Então é uma luta constante que eu preciso me precaver. Por isso que os predestinados, eles precisam constantemente ouvir a voz da sua Senhora, pois é ela que vai lhe garantir a vida. São Luís faz inclusive essa análise. Ele diz que, então, Esaú só esperava a morte do pai para matar o seu irmão Jacó, mas esse fato não acontece porque, sabiamente, a Virgem Santíssima o orienta para que ele mantenha a sua vida. Ela o manda para longe, ela o coloca a salvo. Então, estar ao lado da Virgem Santíssima e fazer a sua vontade, confiar nela, né, também deve se estender para essa característica de, em tudo, seguir a sua orientação. Permanecer nos caminhos dela, para que eu não cometa o risco de me afastar e assim, então, perder a guerra, né? Me dar de frente com aquele que vai tirar a minha vida. A gente não está falando de tirar a vida física, mas sim de tirar a vida espiritual. Né? Então, com certeza, aqueles que chegam ao inferno, né, a essa condição, são profundamente marcados por serem pessoas que foram visitadas, convidadas à conversão e não fizeram. Né? Ou fizeram em algum momento e foram se mantendo na vida de santidade, em algum momento isso lhes é roubado. Aí é esse exemplo que eu queria. A pessoa se depara com a tentação e em algum momento então ela cede e ela perde a salvação. Certo, então essas são as características que separam, que demarcam os réprobos e os predestinados. Tô com medo aqui com essa garrafa. Aqui em casa a gente só as garrafas de vidro. As garrafas de bebida. Uma vez me mandaram mensagem: você fica tomando cachaça no meio
da formação. É só as garrafas. Inclusive, não é nem a gente que bebe. São amigos que dão pra gente. E eu uso e quebrei um monte de vidro aqui em casa essa semana. Quebrei vidro ontem. Quase arranquei meu dedo fora. Tô com medo de ficar pegando essa garrafa de roupa. Mas não vai cair, não. Se cair aqui e quebrar, aí fica... A gente perde aqui a formação. Mas vamos lá. O segundo artigo, que é a segunda parte desse capítulo, São Luís, então, dedica a nos mostrar as características da Virgem Santíssima, como aquela mãe atenciosa que traz todas essas características, tá? Então, como eu disse, a leitura por si já vai nos trazer algumas características bem evidentes. Nós vamos fazer uma leitura aqui, sim, claro, juntos. Vou abordar alguns temas. Mas eu quero destacar, a gente vai falar sobre os cinco pontos, né? Os 5 pontos que ele ressalta da atenção da Virgem Santíssima para com os filhos. Vocês viram que são 5 pontos de análise, né? Não sei se vocês perceberam essa chave já que São Luís trouxe, né? Ele faz 5 pontos de análise. Então, ele fez 5 pontos. Ele separou cinco situações da realidade da passagem bíblica. E aí ele usou isso para tirar 5 características dos réprobos, 5 características do predestinado, no fundo olhando para a mesma situação. E agora olhando para essas 5 situações, ele tira 5 características da Virgem Santíssima em relação ao seu olhar para os predestinados. Ele diz então, a Virgem Santíssima, ela os ama, né, deixa eu pegar tudo aqui, para mim não falar fora de ordem, ela os ama, ela os mantém, ela os conduz, ela os defende e protege, e ela intercede por eles. Então, essas 5 características presentes do olhar da Virgem Santíssima para os predestinados. E de todas elas, eu quero destacar uma, que eu creio que desde o início da formação, eu tenho muito destacado esse ponto. Então, como eu, por várias vezes, destaquei esse ponto, eu vou aproveitar disso para, talvez, essa nossa formação ser bem firme nesse detalhe, né? Que é a característica dela cobrir Jacó com as vestes de Esaú. Então, veja, ela coloca a roupa de Esaú sobre seu irmão, sobre Jacó, perdão, seu filho. E depois ela pega a pele do animal e joga sobre o pescoço e sobre os braços de Jacó. As vestes do irmão é justamente para que o pai sinta o odor das roupas de Esaú, que inclusive é o que tira as dúvidas. Então, o pai escuta a voz de Jacó e diz, é Jacó. Mas Jacó está dizendo que é Esaú. Ele fica confuso e com quase total certeza de que é Jacó, porque ele está escutando a voz. E então ele pede para que ele se aproxime e ele passa a mão sobre Esaú. Perdão, sobre Jacó. E ao tocar a pele, ele diz, bem, a voz é de Jacó, mas a pele é de Esaú. Porque Jacó, ele era uma pessoa de braços limpos, né? Ele não tinha pelagem sobre a pele, sobre os braços, sobre o corpo. E Esaú era uma pessoa de muito pelo, né? Então, o toque do pai fazia com que facilmente ele percebesse quem era quem. E então, ele começa a sanar a sua dúvida assim. Ele diz, bem, a voz é de Jacó, mas o pelo braço é de Esaú. Mas, conforme essa proximidade, ele sente o odor das vestes. E então, São Luís aqui descrevendo diz, cessam-se as dúvidas de Jacó, de Isaac. As dúvidas de Isaac cessam-se quando ele sente o odor das vestes de Esaú. Então, a característica justamente da Virgem Santíssima, né, é de pegar aquilo que nós oferecemos e preparar para nos dar a condição adequada de sermos bem observados por Deus. Né? A primeira grande chave e marca é que ela pega a roupa daquele que é o predestinado. Né? Então,
A Virgem Santíssima, né, é claro que aqui essa comparação não coloca Esaú no patamar de Jesus Cristo, claro, né? Esaú aqui representa os réprobos, mas analisando o direito de primogenitura, aquele que é filho primogênito por excelência, que é Jesus Cristo, é ele que é filho, e nós herdamos essa filiação justamente por participarmos, por sermos convidados a participarmos de sua natureza, né? Então, nós somos inseridos na vida de Cristo a partir do batismo. Então, nós recebemos as vestes batismais. E é essa veste que contém o odor do sacrifício de Cristo. Então, quando nós nos aproximamos com nossa vida cheias de falhas, dificuldades, e Deus sente o odor do sacrifício de seu filho, ele diz: esse é meu filho, vou lhe dar a bênção. É o que tira a principal dúvida, que o odor do sacrifício de Cristo em nossas vidas é o que nos garante, por fim, a santidade. Mas também ela coloca algo que é um mérito de algo que ela oferece a Isaac, é mérito de Jacó. Jacó que vai e busca a caça, ele mata o animal e traz para sua mãe preparar. Então, o sacrifício dado a Deus, ele tem a característica da pessoa que vai receber, né? Assim como nós recebemos as vestes batismais e nós recebemos o direito de primogenitura a partir do sacrifício de Cristo, é necessário o nosso esforço para vivermos essa santidade, para que nós alcancemos a santidade. Por isso nós precisamos ir, buscar, caçar, matar e ofertar a Deus o nosso sacrifício, né? Porém, esse sacrifício pode ser facilmente mal aproveitado, no sentido de que se ele chegasse com esse animal lá para Isaac, ele preparasse, primeiro que o alimento podia não agradar, podia ficar mal preparado. E segundo, que o pai ia perceber que era Jacó, ele não ia dar benção. Então, eu preciso utilizar desse sacrifício para que eu possa adquirir plenamente as virtudes máximas que vão atrair o olhar de Deus para mim. E a melhor forma de adquirirmos isso é entregar aquela que é plenamente conhecedora da intimidade de Cristo. Rebeca conhece Isaac profundamente, para que ela possa preparar de acordo. Então, para que o Pai se atraia por nós, como ele se atraiu pela Virgem Santíssima, nós precisamos confiar a ela para que ela prepare. Então, ela que pega aquela pelagem e prepara. Ela arranca do animal, ela faz todo o preparo e ela coloca sobre os braços dele da forma correta, sobre o pescoço. Ela pega aquele animal e prepara ali a refeição do jeito que Isaac gosta. Ela conhece perfeitamente o gosto dele. Aquela que foi dita cheia de graça e que, né, Deus viu, Deus olhou, Deus se atraiu pela Virgem Santíssima. Então, esta mulher, esta pessoa, ela é capaz de preparar perfeitamente. Então, muitas vezes, os nossos esforços, eles podem acabar, não que ele não vai render fruto, mas é que muitas vezes nós estamos tão marcados pelos nossos pecados que o nosso esforço vai render frutos, de certa forma, corrompidos, sujos, né, com aquela marca de barro, com aquela sujeira de todo contexto de que nós vivemos. E isso pode ocasionar para nossas vidas o não receber totalmente os frutos que nos seriam dados. Né? Em que sentido? Né? A nossa chance de perdermos a salvação ou de nos perdermos pelo caminho é muito grande, uma vez em que eu estou ali submetido àquelas falhas humanas que eu não consigo corrigir, eu estou submetido àquela condição de vida onde eu não consigo evoluir em certas virtudes, então eu estou ali constantemente como que escravizado. Então, aquela pessoa que vai ali, se confessa e volta nos meus pecados, confessa e volta nos meus pecados, não adquire virtude e não foge dos vícios. Justamente porque todo o sacrifício que ela apresenta na Santa Missa a Deus, ele está marcado com essa característica. Com um pouco esforço dela, ela não consegue avançar mais. Ela necessita de algo. E muitas vezes esse algo, né, grande parte das vezes, é o trabalho da Virgem Santíssima em nos ensinar, de nos dar uma aula mais próxima de como viver a santidade e de preparar aquilo que nós temos a ofertar. Então, Maria, ela pega o que Jacó caça e ela prepara do jeito que agrada Isaac. E então, ao agradar-lhe,
ele dá a bênção. Então, essa é a principal característica que nós poderíamos ressaltar, né? Que aquele que se coloca como escravo da Virgem Santíssima, todas as suas entregas, todo o seu esforço, passa, por fim, pelas mãos da Virgem Santíssima, antes de chegar a Jesus Cristo. Na verdade, antes de chegar ao Pai. E então ele vai sentir esse odor. Por isso que nós temos essas principais características. Maria Santíssima, ela os ama, porque aquela entrega que o filho fez, de abrir mão de tudo para confiar totalmente nela, e estar próximo dela, faz ela perceber o seu amor e o seu esforço. Então ela ama com zelo maior aquele que faz a vontade do Pai, né? E assim, ela então os mantém naquele caminho. Ela vai auxiliando para que ele se mantenha naquela condição. Depois, ela vai os conduzir para adquirir aquelas coisas que lhes são agora dadas a partir desse novo direito. Então, a partir do batismo, direito de sermos filhos, ela nos conduz para adquirirmos isso. Então, ela que diz, vai lá buscar a caça, traga-me assim, vou preparar, coloque isso, vista essa roupa. Então, ela conduz. E quando estamos, então, diante da situação da raiva de Esaú, ela protege e ela defende o filho predestinado, né? Mantendo ela como aquela que está à frente do exército, protegendo os seus filhos. A gente pode, talvez, gerar duas imagens na nossa mente que nos ajude a entender essa condição. Imaginar um exército mesmo e a Virgem Santíssima ali como a escudeira, né? Aquela que está ali na frente, comandando o exército e dando-se em primeiro lugar, né, para poder enfrentar o inimigo. E ao mesmo tempo a gente pode pensar naquela imagem da Virgem Santíssima, que é uma imagem assim, mais talvez em desenho, bem mais infantil, que às vezes a gente vê na internet, da Virgem Santíssima com um manto assim, escondendo os seus filhos. Então, se a gente pegar essas duas características e unir, a gente vai ter mais ou menos uma imagem do que seria essa condição. Ela guardar os seus filhos, ela os defender e ela se colocar à frente do exército para enfrentar os nossos inimigos, né? E aí ela vai então intercedendo para que o filho possa sempre continuar na constância daquele caminho. Essa intercessão se marca principalmente pela orientação da Virgem Santíssima, que nós estávamos ali, dela dizendo para Jacó para onde ele deveria ir, para que ele não caísse na armadilha de Esaú, que o queria matar. Então ela orienta e conduz através da sua intercessão, nos ajudando a conseguir graças, a fugir de situações de pecado, a alcançar bênçãos, né, específicas. Então, a Virgem Santíssima vai trazendo essas características principais para a nossa vida. Eu vou, então, ler alguns pontos bem enxuto, né, porque está dando uma hora, mas só para nós nos atermos sobre essas características, né? Veja, a Virgem Santíssima os ama eternamente e com mais ternura que todas as mães juntas. Acumulai, se puderdes, um só coração materno e por um filho único todo o amor natural que todas as mães deste mundo têm por seus filhos. Sem dúvida, essa mãe amaria muito mais esse filho. É verdade, entretanto, que Maria ama ainda mais ternamente seus filhos do que aquela mãe amaria o seu. Ela não os ama somente com afeição, mas também com eficácia. Seu amor por eles é ativo e efetivo, como aquele de Rebeca por Jacó, e muito mais. Aí, ela depois, o São Luís coloca alguns exemplos de como se dá esse amor da mãe pelos filhos, pelos predestinados. Depois veja, ela os mantém. O segundo dever de caridade que a Santíssima Virgem exerce para com seus fiéis servos é provê-los de tudo para o corpo e para a alma. Ela lhes fornece a vestes duplas, como acabamos de ver, dá-lhes de comer os manjares mais finos da mesa de Deus, dá-lhes o pão da vida que ela o formou.
E como é a tesoureira e a dispensora dos dons e das graças do Altíssimo, ela toma uma boa porção, a melhor, para alimentar e sustentar seus filhos e servos. Eles são fortalecidos com o pão vivo, embriagados com o vinho que gera virgens. São levados ao seio e têm tanta facilidade em carregar o jugo de Jesus Cristo que quase não lhes sentem o peso, graças ao óleo da devoção com que ela o faz apodrecer. Então, este zelo da Virgem Santíssima em manter, sustentando, né, dando o alimento e preparando tudo de acordo para que nos mantêssemos no caminho da santidade. Terceiro, a Virgem Santíssima conduz. Faz a seus fiéis servos, o terceiro ponto que ela faz é conduzi-los e dirigi-los conforme a vontade do seu filho. Rebeca conduzia o pequeno Jacó e de vez em quando lhe dava bons conselhos. E deu-los tanto para ele atrair a bênção de Isaac, como para subtrair-se à fúria de Esaú. Maria, a estrela do mar, guia todos os seus filhos servos a bom porto. Mostra-lhes os caminhos da vida eterna. Desvia-os dos passos perigosos. Leva-os pelas mãos nas sendas da justiça e sustenta-os quando estão prestes a cair. É bem marcante esse amparo da Virgem Santíssima, comparado nessa figura de Rebeca. E ela os defende, o quarto. Defendê-los e protegê-los de seus inimigos. Rebeca, por seus cuidados e por sua habilidade, livrou Jacó dos perigos que o ameaçavam, e particularmente da morte que lhe jurava Saul, e que, no auge da raiva e inveja que o dominava, lhe teria levado a termo, como outrora Caim a seu irmão, Abel. Maria, a mãe misericordiosa dos predestinados, abriga-o sobre as suas asas de sua proteção, como uma galinha aos pintinhos, aquela imagem que eu estava falando da mãe, cobrindo com seus mãos. Elas lhe falam, abaixa-lhes até a eles. É condescendente para com suas fraquezas, protege-os contra as garras do gavião e do abutre. Acompanha-os como um exército em linha de batalha. A segunda imagem. Ela acompanhando na linha de batalha, colocando-se à frente. Ut castrorum adses ordinata. Então, veja, além dessa característica, né? Então, estamos na defesa da Virgem Santíssima. E aí, o quinto e último ponto é a intercessão da Virgem Santíssima. Ela intercede pelos seus filhos. Maria proporciona a seus fiéis devotos a intercessão. Intercede por eles junto de seu filho. Apazigua-lo por suas preces. Uni-los a ele por um forte elo e para ele os conservar. Rebeca mandou a Jacó que se aproximassem do leito de Isaac. E o ancião tateou as mãos e o abraçou. Abraçou-o, beijou-o com alegria, mostrando-se contente e satisfeito com o acepip que Jacó lhe apresentava. E ao aspirar com extrema satisfação o perfume que se envolvera das vestes de Esaú, exclamou: Et odor filie mei, sicut odor agriplene, cui benedixit Dominus. Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro de um campo florido que o Senhor abençoou. Este campo florido cujo odor encanta o coração do Pai, outro não é que o odor das virtudes e dos méritos de Maria, que é um campo cheio de graça no qual Deus Pai semeou ao grão de trigo dos eleitos, ao seu Filho único. Então, veja aqui que eu fiz uma comparação e aqui no tratado São Luís faz ele com uma outra característica. Né? Eu falei do odor das vestes de Esaú como o odor do sacrifício de Cristo. São Luís ele coloca para um outro ponto, mas eu dei esse exemplo, né, porque é tirado de outras biografias de outros santos, mas se vocês perceberem, se remete à mesma característica, né? Vejam, este campo florido, então eu estou falando que
As vestes de Esaú têm o odor dos campos floridos. Certo? Eu disse que esse odor que sai é o odor do sacrifício de Cristo. Então, o odor presente é o odor do sacrifício de Cristo. Ele diz aqui que esse odor é o odor dos campos. Este campo florido, cujo odor encanta o coração do Pai, outro não é que o odor das virtudes e dos méritos de Maria. Então, o odor presente nas vestes de Esaú, São Luís aqui está dizendo que é o odor dos méritos das virtudes da Maria Santíssima. Que é um campo, esse campo, que é o campo das virtudes de Maria, que é onde esse campo florido, é um campo cheio de graça, no qual Deus Pai semeou qual grão de trigo dos eleitos, o seu Filho único. Então veja, a Virgem Santíssima é o campo florido, seus méritos e virtudes que geram odor. E ali foi semeado Jesus Cristo. Então, no fundo, o odor que se sente ali, que é o odor do sacrifício de Cristo, é o mesmo odor da Virgem Santíssima. Então, por que essas comparações ambas são válidas? Principalmente por aquela característica de que a Virgem Santíssima reflete Jesus Cristo. Ela é aquela mãe que se uniu ao seu sacrifício e, portanto, ela exala o mesmo odor de Cristo. Então, a vinda de Cristo, o sacrifício dele só se deu por meio do sim da Virgem Santíssima e por conta do odor que atraiu ao Pai, né? que o chamou a sua atenção. E como a ideia do tratado de São Luís é ressaltar essas características da Virgem Santíssima, as características marianas presentes no mistério da salvação, então por isso que ele olha por esse viés do odor da Virgem Santíssima, que é a terra boa aonde se semeou Jesus Cristo. Né? Mas que, por sua vez, eu quis destacar o odor de Cristo para fazer essa comparação com a questão dos predestinados. Né? O predestinado, aquele que assume o direito de primogenitura, ele traz algo daquele que era o primogênito, daquele que tem o direito, para que ele seja considerado naquela condição. E o que nos faz ter esse direito é justamente o sacrifício de Cristo. Então, vocês vejam que eu dei algumas comparações de uma certa forma desconexa, para que algumas coisas fossem ficando mais claras. Só que essas comparações não são 100% perfeitas. Talvez a comparação mais ao pé da letra aqui do que nós precisávamos é a comparação colocada por São Luís, de que Esaú representa os réprobos, Jacó representa os predestinados, Rebeca a Virgem Santíssima. Tá? E então a gente tem essa relação. Tá? Essa ideia de eu comparar Esaú com a figura de Jesus Cristo é simplesmente para tirar a questão da primogenitura, aquele que é o filho que recebe a condição de primogênito. Né? Para destacar a questão de nós recebermos através do batismo uma condição que não era nossa, assim como Jacó recebe uma condição que não era dele. Tá? Então, justamente para ressaltar esses pontos, a Sagrada Escritura nos permite, nos mostra essas características. Porém, não tem como você falar assim, Esaú representa a figura de Jesus Cristo, né? Que não faz o mínimo sentido. Tá? Algumas características que a gente tirou aqui é importante, mas eu poderia pegar isso com qualquer outra figura bíblica para exemplificar para vocês. Qualquer outra não, né? Algumas outras. Então, são essas características que nós temos sobre os predestinados, que, para mim, esse ponto é um dos pontos mais bonitos do tratado. Esse capítulo, por isso que eu falo assim, você não tem como vocês, essa formação ser daqui para frente, ele é mais a leitura de vocês do que propriamente o aprofundamento. Mas esse capítulo aqui vale a pena imensamente ler e reler, porque ele tem, o tratado inteiro é extremamente rico, mas nesse capítulo eu tenho uma particular, não que ele é o capítulo mais importante, estou dizendo que eu tenho um afeto particular pelas imagens, pelas explicações presentes nesse capítulo. Né? E então, no próximo capítulo, a gente vai ver os efeitos que a devoção produz na alma de quem é fiel. Então, aquele que vive fielmente essa devoção produz, né, como efeito das causas dessa devoção, grandiosas realidades espirituais. E depois disso, praticamente, nós já encerramos o tratado. Né? Então, nós estamos indo aí para o último capítulo, se não me engano,
o sétimo, depois o oitavo é o último. Vamos confirmar aqui. Então, capítulo 7, onde nós vamos ver os efeitos e então as práticas. A gente já falou das práticas interiores, práticas exteriores, e aí já é só fazer a consagração e tá lindo e maravilhoso. Então, nós estamos a 2 capítulos de encerrarmos o estudo do tratado. Por isso que eu falo, vale a pena ler. Quem não leu esse capítulo 6º, releia, para que no 7º você também seja com ele lido na semana que vem. Então, lê o capítulo 7º. Ok, então nós vamos já falar dos efeitos e depois, por fim, falar das práticas. Encerramos esse estudo. Então, vamos encerrar hoje. Aqueles que tiverem alguma dúvida, algum comentário, podem me chamar no WhatsApp. Então, vamos encerrar pedindo a intercessão dos pastores de Fátima, né, para que eles possam, no amor e na pureza da criança, né, espiritual, nos auxiliar para sempre nos encontrarmos com a Virgem Santíssima. Deixarmos com que ela se torne Senhora, como eu dizia, de nossas vidas. Então, que nesse mês de outubro, dedicado à aparição de Nossa Senhora Aparecida, possamos acumular diversas bênçãos sobre as nossas vidas. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós.